Pois bem, voltando aqui ao texto. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos ali está sendo dirigido ao povo de Israel, como principalmente também o guardar o sábado. E eu vejo que o cristão ele não tem essa obrigação de guardar o sábado. Não é obrigado a guardar o sábado, principalmente como guardar o sábado para a salvação. Não vejo isso na Nova Aliança, não vejo isso como uma obrigação para o cristão, porque eu vejo que, como eu disse, Êxodo capítulo 20 foi para Israel, os 10 mandamentos foram para Israel, guardar o sábado até hoje é um mandamento perpétuo para Israel e não para a igreja de Deus. Eu vejo também em João capítulo 5, você pode falar esses textos depois, eu vou só estar só o princípio, viu? Eu vou passar para ela. Você pode, os textos, as coisas, pode. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Agora eu vou passar aqui para a nossa irmã, diaconisa irmã Aline, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual o ponto de vista, irmã Aline, que a senhora defende sobre guardar o sábado? Boa noite a todos, né? Eu defendo que a gente deve guardar o sábado porque o sábado, ele é um memorial da criação, né? Não foi, o sábado existe, não veio depois que o povo de Israel foi liberto, e sim, desde a criação, Deus estabeleceu o sétimo dia como dia de adoração. Por isso a gente santifica o sábado. Seu ponto de vista é isso. Mas não adianta você adorar o sábado se não tiver adorado os outros dias também. Só que o sábado é um dia separado, exclusivo para adoração e santificação para Deus. Amém. Então, está aqui, queridos irmãos, a diaconisa irmã Aline, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela defende guardar o sábado. Já o auxiliar irmão Felipe, da Igreja Assembleia de Deus, Restaurando Vidas, ele defende que não é preciso, não é necessário guardar o sábado. A gente vai entrar mais profundo nesse debate, né, sobre se é necessário ou não guardar o sábado, e no final a gente vai estar fazendo uma pergunta para cada um, tá, com o mesmo propósito, de entender o pensamento de cada um dos nossos queridos irmãos, nossos convidados. Quero também agradecer a irmã Aline estar aqui junto conosco nesse nosso canal, TV Francisco Oficial, junto também com o auxiliar irmão Felipe, né, que Deus venha abençoar, Deus venha guardar em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Felipe, o seu pensamento é que não é necessário guardar o sábado. Você tem 3 minutos, a partir de agora, para falar algum texto, ou citar alguma coisa sobre guardar ou não o sábado. 3 minutos, começa agora. Pois bem, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Deixa eu até ler aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então aqui vai continuar os 10 mandamentos. O versículo 2 que eu quero colocar aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Deus não tirou a igreja da terra do Egito. Deus tirou Israel. Ou seja, os 10 mandamentos ali foi direcionado para Israel. E João capítulo 5, versículo de número 8, Jesus ali, no capítulo 5, Jesus cura um enfermo que está em uma cama. E Jesus fala para ele: levanta, toma tua cama e anda. E esse dia, a Bíblia diz que era um dia de sábado. Ou seja, no dia de sábado não podia trabalhar, né? Isso para os judeus. Mas Jesus fala para ele: levanta tua cama, levanta-te, toma tua cama e anda. Ou seja, Jesus pegou e falou para ele: pega tua cama, trabalha. Porque pegar uma cama naquela época ali, levantar era um trabalho. João capítulo 5, versículo de número 17. Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso era um dia de sábado. Mateus capítulo de número 12, os discípulos trabalhavam no sábado. Então, o guardar o sábado aqui não é para a igreja de Deus, para o cristão, para o cristianismo, mas sim para Israel. Como eu disse, esse mandamento para Israel é perpétuo
até hoje. E sempre vai continuar sendo. Mas se um judeu se converter a Cristo, esse mandamento não vai poder estar sobre ele mais, guardar o sábado. Porque guardar o sábado era para Israel e não para a igreja. Então, eu quero citar outro texto aqui também, que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quero aqui trabalhar nesse texto. Que esse texto aqui está falando das coisas dos sábados, do comer e do beber, mas o que eu quero apontar aqui principalmente é dos sábados. Aqui está falando que o sábado, como as festas da lua nova, são sombra, ou seja, era sombra. Os 10 mandamentos ali eram sombra, principalmente o sábado, das coisas futuras que havia de vir. Amém. Agora eu quero passar aqui para a nossa diaconisa Aline, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O seu ponto, a senhora defende que os cristãos devem guardar o sábado. Sim. Me dê algum texto ou alguma coisa que você fale aí para a gente. Então, você tem 3 minutos. Certo. Então, vários textos bíblicos, né, sobre a teologia do sábado. E vamos iniciar lá pelo início, lá pelo livro de Gênesis, capítulo 2, se quiser acompanhar. Pode acompanhar. Que diz assim, do 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado o 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Aqui não existia povo judeu, aqui não existia povo de Israel, quando Deus criou, certo? Aqui existia só a criação de Deus. Então, ali foi estabelecido o 7º dia. Mas aí se pergunta, qual seria o 7º dia? Né? Aí sim, nós vamos lá para Êxodo, capítulo 20 também, versículo 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias vocês trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não fará nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, e assim vai seguindo o versículo, né? Aí poderíamos dizer, certo, né? E aí Jesus veio, fez o seu sacrifício por nós, né? Sim. Mas ele não aboliu o sábado. O sábado. Tanto que ele diz lá em Mateus, Mateus, capítulo 12, aos versos, vamos ler do 1 até o 8, que diz assim: porque naquele tempo, no sábado, Jesus passou pelas searas, estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhe disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram pães da própria obsessão, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem os que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram que aos sábados os sacerdotes do templo profanaram o sábado e ficaram sem culpa? O que é profanar? Profanar é tirar a santidade do sábado. Então, eles tornaram o sábado algo pesado. E o sábado era para ser algo leve, algo que trouxesse paz ao coração, não que fosse uma obrigação. Porque, como o próprio Felipe falou, a gente não tem obrigação de guardar o sábado. A gente não tem obrigatoriedade. Mas a partir do momento que eu aceito Jesus, que Jesus transforma a minha vida, eu vou obedecer, não por obrigação, mas por amor a Jesus. Não que eu seja obrigada a estar guardando os 10 mandamentos, né? Mas sim porque
eu amo a Jesus, eu sou uma nova criatura, e eu desejo fazer a vontade de Deus. Tanto que os 10 mandamentos não foi escrito por Moisés, foi o próprio Deus que veio e escreveu com o próprio dedo. Amém. Amém. Tá aqui, a diaconisa Aline, ela defende que o cristão deve guardar o sábado, né? Ela citou aqui Mateus capítulo 12, citou também Gênesis, né?